Vamos falar sobre sequência gradiente eco. Sequência gradiente eco, ela tem uma estrutura completamente diferente da sequência spin-echo, da sequência fast spin-echo ou da sequência single shot fast spin-echo. A sequência gradiente eco, ela não possui o pulso de 180 graus como a sequência spin-echo ou fast spin-echo possui. A sequência gradiente eco, ela tem o seu pulso inicial menor que 90 graus. Se nós formos fazer uma comparação entre a sequência gradiente eco e a sequência spin eco, o tempo são extremamente diferentes. Enquanto que a sequência gradiente eco, em sua aplicabilidade, tem um tempo extremamente curto de execução de varredura, a sequência spin eco, por sua vez, é bem demorada em comparação com a sequência gradiente eco. Porque aquele elemento macroscópico, o vetor de magnetização efetiva, que é o somatório dos núcleos que estão alinhados ao campo magnético paralelo com aqueles que estão alinhados antiparalelamente ao campo magnético, esse vetor ele desloca-se dentro de uma sequência spin-echo a 90 graus no sentido do eixo longitudinal. Ele sofre esse deslocamento de 90 graus. E para ele recuperar essa posição inicial, ele precisa de um tempo. Esse tempo, que obedece à queda livre da indução, ele é bem comprido em relação à sequência gradiente eco. Porque o pulso de 90 graus ele só é existente na sequência spin eco. Já na sequência gradiente eco, esse ângulo de báscula, ele é bem menor que 90 graus. Geralmente ele é 30, 35, até 45 graus, que é a metade desses 90 graus. Só por associação a gente já entende que a sequência gradiente eco recupera muito mais rápido do que a sequência spin eco. Essa é uma das características das sequências gradiente eco serem bastante rápidas, ultra rápidas em ressonância magnética. O que nos garante, nos permite a avaliação vascular, a avaliação de in-phase e out of phase, inúmeras aplicabilidades dentro de protocolos de ressonância magnética. Uma outra característica da sequência gradiente eco é que essa sequência não possui o pulso de 180 graus para recuperar as fases que estão sendo perdidas por conta da queda livre da indução, que é o pulso de refasamento que nós conhecemos na sequência spin eco. A sequência gradiente eco, por sua vez, ela possui os três gradientes, que é comum à ressonância. Mas como é que numa sequência gradiente eco o sistema faz para recuperar as fases que estão sendo perdidas naquela amostragem que o pulso de radiofrequência foi emitido e essa população sofreu um deslocamento no flip angle de 35 graus ou 40 graus? Em um momento, essa população vai liberar essa energia e vai perder a fase. Como é que eu faço essa recuperação de fase? Na sequência gradiente eco, eu faço essa recuperação de fase através de um gradiente de polarização invertida. No momento que eu tenho radiofrequência emitido pelo meu módulo de radiofrequência do equipamento de ressonância, nesta amostra que eu já selecionei pelo meu preset do meu computador, da tela do computador da ressonância. Já pré-defini essa questão de FOV, tamanho do FOV. O módulo de radiofrequência emite radiofrequência, esse vetor sofre esse flip angle, essa inclinação que é menor do que 90 graus, né? Pode ser 45, 30, como eu já disse, e recebendo essa energia, a tendência é que ele libere essa energia. E como é que ele recupera essas fases? Através do gradiente seletivo. O gradiente seletivo, que no momento que a radiofrequência é emitida naquela amostragem, no plano que foi escolhida para realizar essa imagem, ele é ligado. Nesse momento que ele é ligado, que a radiofrequência é liberada para o tecido,
ele inverte a sua polarização. Ou seja, só para conceituar, o gradiente tem esse nome gradiente porque ele muda a sua energia no curso da sua direção de menor energia e cada vez gradativamente no percurso que ele tem, no tamanho que ele disponibiliza dentro do equipamento, milímetro a milímetro, a energia do gradiente é diferente. Ela é mais adiantada para um sentido e menos adiantada para outro sentido. Então, essa característica do gradiente faz com que ele mude, ele alterne o tempo todo de polarização, igual como se fosse um ímã mesmo. Logo, ele fica mais energético, mas ele tem a capacidade de mudar essa energia, de ser mais energético na outra extremidade. É exatamente isso que acontece. O gradiente seletivo, no momento que essa amostragem está perdendo as suas fases, que a radiofrequência veio e excitou esse tecido, ele está perdendo a sua fase. O gradiente inverte sua polaridade, doando energia para essa população retorna para a posição de leitura do sistema de ressonância. E aí a gente dispensa o pulso de 180 graus. No momento que o gradiente seletivo ele inverte a sua polarização para recuperar as fases que estão sendo perdidas dessa amostragem, entra em cena o gradiente codificador das fases. Pega essa leitura de cada linha do meu espaço K e guarda essa informação das fases no momento que a inversão da polaridade acontece pelo gradiente seletivo. Nesse mesmo momento, o gradiente de fase que decodifica as frequências, ele entra também com a polarização exata para poder assim preparar essa amostragem em suas frequências. No momento que o gradiente de fase desliga, o gradiente da frequência inverte a sua polaridade para ler o sinal desse tecido que foi pela inversão da polarização do gradiente seletivo, que ele foi induzido a retornar. Então, quando ele retorna, ele recebe essa energia e quando ele libera essa energia, o gradiente codificador das frequências, ele inverte a sua polaridade também para fazer a leitura das frequências. E com isso, a imagem em ressonância através da sequência gradiente-eco é formada. Isso garante um ganho de tempo significativo na sua aplicação, principalmente quando comparamos com a sequência spin-eco. A sequência spin-eco ela é bastante demorada quando nós comparamos com as sequências gradiente-eco, porque a sequência gradiente-eco ela não tem o pulso de 90 graus e não tem o pulso de 180 graus. Nós trabalhamos com flip angle e, como já disse, os flip angles são bem menores. Isso possibilita o quê? Uma maior magnetização, excitação do tecido, uma resposta mais rápida e eu tenho uma inúmera aplicabilidade através de sequência gradiente-eco. Principalmente, como eu já falei, em análises do miocárdio, do coração, para verificação dos ventrículos, dos átrios, das válvulas, mitral, tricúspide, bicúspide, enfim. Todas essas estruturas que não param de ter movimento, por exemplo, o coração ele não para de bater. Como é que eu consigo fazer uma imagem do coração e depois no pós-processamento até fazer uma cine-ressonância e fazer o coração bater no movimento perfeito sincronizado? Eu só consigo fazer isso através de sequência gradiente-eco, porque a sequência gradiente-eco ela é tão rápida, que o coração parece que está parado, de tão rápida que ela é. E depois, num pós-processamento, eu consigo fazer uma cine-ressonância e simular esse movimento que o coração faz. Eu consigo fazer análises vasculares de pescoço, encéfalo, qualquer região do corpo através da sequência gradiente-eco. Imagina você que o sangue dentro das veias ele não para, dentro das artérias eles estão em constante movimento. Mas através da sequência gradiente-eco eu consigo captar o sinal de cada núcleo de hidrogênio que existe no plasma sanguíneo.
Isso, a velocidade do sangue, do nosso sistema circulatório, em frente de uma sequência gradiente eco, é tão insignificante, tão lento, que a sequência, o equipamento consegue fazer a excitação daquela amostragem. Vamos supor que eu vou fazer uma ressonância, uma angiorressonância das minhas mãos, do meu dedo. O equipamento consegue excitar todo esse tecido que está em movimento dentro das minhas artérias e veias do meu dedo e consegue captar esse sinal tão rápido que para o sistema parece que o sangue está parado, de tão rápido que ela é. Então a aplicabilidade das sequências gradiente eco, elas são inúmeras. E eu acredito que todos os protocolos de ressonância hoje nós fazemos a utilização dessas sequências para uma melhor avaliação, enfim, para qualquer diagnóstico que nós tenhamos hoje, nós usamos a sequência gradiente eco. A sequência gradiente eco, ela também tem alguns prejuízos. Ela é muito sensível, sensível a movimentos, ela é muito sensível à calcificação, ela é muito sensível a sangramentos, daí a vasta utilização dela. Ela é muito sensível a metal. Se o paciente tiver uma obturação ortodôntica, o que acontece? Provavelmente a imagem do encéfalo de tal paciente vai ficar prejudicada pelo artefato produzido por essa obturação. O paciente usa aparelho dentário para fazer uma avaliação neurológica do encéfalo, provavelmente ele vai precisar tirar o aparelho, porque a interferência do aparelho nas sequências gradiente eco é tremenda, é muito intensa, prejudica a qualidade, prejudica a avaliação, né? Então a sequência gradiente eco, ela tem essas características diferentes das sequências PIN-ECO, mas a sua aplicabilidade está em todos os segmentos da ressonância. E a sua física é bem diferente, um pouco das sequências PIN-ECO, mas no dia a dia nós entendemos como isso acontece e entendendo como uma sequência gradiente eco se comporta, nós conseguimos dominar esse comportamento ao ponto de você manusear de todas as formas positivas essa técnica para que ela possa sofrer ganhos cada vez mais. Através do conhecimento do comportamento característico físico desta sequência, a gente consegue mensurar e melhorar cada vez mais. Se você gostou desse tema, se você ficou alguma dúvida para você, deixa aí nos comentários, mande uma pergunta para mim que eu terei a maior satisfação em responder a você sobre essa sequência. Um abraço.